Das irmãs, esse vídeo é de número 112. Ação e reação. Livro de Francisco Cândido Xavier. Sim, o karma, expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer ação. A rigor, designa causa e efeito. De vez que toda ação ou movimento, toda ação e movimento deriva de causa ou impulso anterior. Tentando esclarecer o telespectador com relação a esse fator. Aproxime-se você de uma piscina e observe. Quando a água parada como se fosse um espelho. Se você observar naquele espelho d'água, você consegue enxergar a noite, as estrelas, o zimbório. Você consegue enxergar a lua. Durante o dia você consegue enxergar as nuvens, o sol, naquele espelho d'água. Porque a água encontra-se 100% aos olhos da carne parada. Por que aos olhos da carne? Porque essa é uma impressão óptica, uma ilusão óptica. Aos olhos da carne é uma ilusão óptica. Porque um cientista, ao botar um microscópio ali, ele constata que aquela água nunca esteve parada, pois as moléculas em movimento constante no microcosmo, distante da visão da ilusão óptica humana. Mas, deixando para lá essa área científica, você percebe que a água está 100% parada. Por isso um espelho que reflete tudo ao teu redor. Você pega uma pedra de aproximadamente meio quilo. Jogue para cima, para que aquela pedra caia justamente no meio da piscina. Ao bater na água, dali em diante, durante alguns minutos, aquelas imagens todas desaparecem devido ao choque naquele espelho d'água. A trepidação, o movimento. As imagens desaparecem, ofuscando todas as imagens. Então, isso significa o epicentro, ali é o epicentro.
Se você observar nas bordas da piscina, ondas bate nas laterais da piscina. Mini tsunamis. Aquilo ali significa efeito de uma causa, que é a pedra lançada lá no meio da piscina. É o reflexo. Tudo que estamos dizendo aqui é o reflexo da vida do ser humano que se encontra tanto no corpo físico quanto nas regiões umbralinas de sofrimento. Todo mundo, todos aqueles que alcançaram a plenitude, todos aqueles que se encontram nas regiões umbralinas, todos aqueles que se encontram nos corpos físicos, um dia praticaram esse ato que se chama o epicentro, que por esse motivo, até no exato momento, cada qual encontram-se espiando esse epicentro. Cada qual. Menos nosso Senhor Jesus Cristo. Porque segundo Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, nosso Senhor Jesus Cristo, desde o princípio, quando criado por Deus, igual a nós, ele foi criado, igual a nós, que um dia nos destacamos do todo, como centelhas, ele daquele momento em diante seguiu em linha reta. Enquanto a humanidade, enquanto todos os seres à tua volta tomaram outros rumos que não fossem na direção de Deus. E ele seguiu na direção de Deus. Por isso que ele um dia nos disse: eu sou o caminho da verdade, da vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Que ele quis com isso dizer? Que não adianta buscar por outro, porque outro, desde quando nós fomos criados simples e ignorantes e que não sabemos quando e nem como, nunca estiveram com Deus a não ser Ele. Por isso, Deus o designou como sendo nosso guia e o modelo qual todos nós devemos seguir. Então não adianta buscar por outro, porque nosso Senhor Jesus Cristo, esse ser, é o único que todos nós temos conhecimento, que esteve com o Pai, que compreendeu e que compreende o Pai. Ninguém
nenhum ser compreende Deus tanto quanto nosso Senhor Jesus Cristo. Pois não queira você, com todo respeito, achar que fulano, cicrano, bertano conheceu e conhece Deus mais que Jesus, porque não. Jesus é o único que tem esse conhecimento. Então veja bem, toda causa gera um efeito. Todo crime gera um efeito. Todo criminoso sai com a mão suja. Todo criminoso volta ao local do crime. Todo criminoso carrega consigo a cena do crime. Pois Hippolyte Léon Denisard Rivail interroga os bons espíritos. Onde está escritas as leis de Deus? E eles respondem: na consciência. Então eu te faço aquela pergunta: será que nós conseguimos prejudicar alguém? A não ser a nós mesmos quando praticamos um ato impensado? Quando alguém trai alguém, ele trai aquela pessoa ou ele auto se trai perante sua consciência e Deus? Será que ele trai quem? Um homem quando trai uma mulher quando trai um homem, será que de fato eles traem um ou outro? Não. Eles traem a si próprio. Agora é preciso entender uma coisa. A traição aí, no sentido alegórico, físico, conseguimos respeitar se o ser humano, no sentido de que trai a confiança do outro, sim. Aí é natural. Porque a partir do momento em que se perde a confiança um no outro, é preferível que se separe. É preferível que se distancie um do outro. Ainda mais, aquele que não detentor dos desígnios de nosso Senhor Jesus Cristo, ou melhor, os desígnios das leis de Deus. O não detentor dos desígnios das leis de Deus deve se separar quando perde a confiança um no outro. Porque ele não tem estrutura, ele não possui um alicerce, ele não possui base sólida para mantê-lo na benevolência e na indulgência. Por isso, é necessário, é conveniente que ele se separe. Porque permanecendo junto, ele simbolicamente, de vítima,
ele pode se tornar um monstro. Porque a partir daquele momento, por falta de conhecimento, ele imagina, ele pensa que tudo pode. Ele pensa que o melhor é revidar. E é aí que ele se equivoca. Agora, aquele detentor do conhecimento dos desígnios de Deus, ele não se preocupa, ele não precisa se separar, ele não precisa se distanciar. A prova encontra-se em nosso Senhor Jesus Cristo, que há 2000 anos atrás, em meio à humanidade esteve, amou a todos, indistintamente, amou a todos, trouxe-nos a direção que nos leva ao Pai, entregou-nos, e mesmo assim recebeu cusparada, foi humilhado e açoitado, espancado, foi colocado lado a lado a Barrabás, foi julgado pela humanidade, curou fisicamente a muitos, curou espiritualmente a muitos também, porque aqueles que conseguiram assimilar os desígnios do Pai delegados por Ele, puseram em prática e procuraram hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, por isso auto se curaram através dos desígnios do Pai delegado pelo Mestre Jesus. Foi pregado em uma cruz, e mesmo assim, lá do alto daquela cruz, ele ainda teve forças para dizer: Pai, perdoe-os. Eles ainda não sabem o que fazem. Eles ainda não sabem o que fazem. Isso significa que em momento algum ele guardara mágoa, guardara rancor, ódio da humanidade. Durante todo momento, ele nos ensinou que nos amou, mesmo recebendo o que recebeu de todos nós, humanidade. O amor incondicional não exigiu nada de ninguém, não cobrou e não puniu ninguém. Por isso, a benevolência, a indulgência, por isso o seu amor para com toda a humanidade. Diferente daqueles não detentores de compreensão, de benevolência e de indulgência. Eu fui traído, ela me traiu, ele me traiu, eu vou vingar, eu vou dar o troco.
Com ferro fere, com ferro será ferido. É a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Por que olho por olho, dente por dente? Porque semelhante atrai semelhante. Olho por olho, dente por dente, é a lei do ignorante, é a lei do selvagem, é a lei do primitivismo. Olho por olho é a lei do indivíduo sem cultura, sem conhecimento. Mas vem lá nosso Senhor Jesus Cristo e nos apresenta a lei do amor, a lei do perdão, a lei da benevolência e da indulgência. Se te ferir de um lado da face, apresenta outra face. Perdoe não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, não basta você perdoar a pessoa uma vez só na vida. Você deve perdoar a pessoa 24 horas durante 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto, durante 80, 90 anos. Pois muitas pessoas têm esse hábito e saem dizendo: fulano é ingrato, cicrano é ingrato. Mas por que ingrato? Porque eu perdoei há 5 anos atrás. Dei-lhe mais uma chance. E 5 anos depois, ele cometeu o mesmo ato. Mas dessa vez, eu não o perdoo. Dessa vez, eu o coloquei para fora de casa. Se ele quiser, vai morar na rua, ele ou ela. Procure a casa dos familiares dele ou dela, porque eu não o perdoo mais. Por que essa atitude? Isso é egocentrismo, isso é orgulho não trabalhado. Isso é o perdão não trabalhado. Pois essa pessoa crê que há 5 anos atrás perdoou ela, perdoou ele, deu-lhe mais uma chance. Ora, e quem por acaso encontra-se em condições de dar uma nova chance? Ninguém. Nós, humanidade, não estamos em condições de nem julgar e nem de dar uma nova chance. Quem nos dá uma nova chance é Deus. Quem julga é a própria consciência do indivíduo. Quem julga não é Deus. Deus dá oportunidades de regeneração, de redimissão. Deus dá condições.
que o indivíduo mude-se. Mas Deus não julga. A própria consciência do indivíduo que auto o julgue. O outro deve agir conforme nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, fez. Pai, perdoe-o. Ele ainda não sabe o que faz. Mas se ele precisar de mim, eu, na condição de irmão, estarei sempre de prontidão, Pai. Assim como o Senhor, de prontidão a mim, sempre esteve. É uma questão de aprender a separar o joio do trigo. Quantos amigos, quantos irmãos, quantos seres no corpo físico que por falsa modéstia, por desculpismo, por vitimização, acham que estão agindo corretamente, mal sabendo que estão complicando mais o processo evolutivo de si próprios. Raciocinemos com bom senso, porque as coisas não são conforme as pessoas imaginam ser. No corpo físico é muito fácil iludir e se iludir não é? É muito fácil no corpo físico iludir e se iludir. Devido ao achismo. Eu estou com a razão. Eu estou certo. Basta, chega. Por quê? Quem você pensa que é? Será que por acaso você conseguiu entender 100% o que Sócrates nos disse? Conheça-te a ti mesmo? Pois eu posso te dizer com toda franqueza, os únicos seres que podem dizer que já conhecem a si próprios é Dr. Bezerra de Menezes, o professor Eurípides de Barçanufo, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Isabel Salomão, espírito nobre, desde da época do Cristo, quando seguia nosso Senhor Jesus Cristo em suas pregações. Isabel Salomão, da cidade de Juiz de Fora. Quem foi Isabel Salomão na época que o Cristo pregava à multidão? Quem foi ela? Eu não sei quem foi ela. Eu também não sei. Ora, se você não sabe, por que não dá uma nova oportunidade a esse, uma nova oportunidade àquele? Pois
aquele que conhece a si próprio, ele sabe quem foi Isabel Salomão. Ele sabe que foi ele, que é ele, que é você. Eu não estou te interrogando quem é você. Não. Estou te perguntando. Que é você? Então, para julgar, para apontar, para dizer eu tenho razão, eu estou com a razão, tem que ao mesmo tempo dizer para si próprio: eu me conheço, pois eu sei que eu sou. Então só pode dizer aquele que conhece a si próprio. Você pode pensar que desviamos o assunto, mas não. É a lei de causa e efeito. Ação e reação é o karma, na expressão vulgarizada entre os hindu, que em sânscrito quer dizer ação. Resumindo, no próximo vídeo, no próximo dia.